Irmãos, Paraxá, que nós estamos examinando nesse Shabat, amém? Louvado seja Deus. Kitzá, que quer dizer então levarás. Então nós vamos examinar ali, meus amados, o texto no livro de Êxodo. Irmãos, essa Paraxá, esse estudo agora à noite é uma bênção, amém? É uma bênção que eu já estou dizendo para os irmãos, é mistério, hein? Amém? Quem gosta de mistério já vai ficar ligado que o estudo de hoje à noite é mistério. Amém? Já vai ficar ligado que vai ter mistério, mesmo que ultrapasse um pouquinho ali, 5 minutos do horário, mas tem coisas importantes para nós aí. Amém? Vamos então examinar ali, irmãos, Paraxá, Kitzá, livro de Shemot, Êxodo capítulo 30, verso 12. Amém? Louvado seja o nome do Eterno, que vive e reina para todo sempre. Então, irmãos, Paraxá, Kitzá, Êxodo 30, 30, verso 12. Diz assim o Eterno: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando o contares. Então, guarda bem, meus irmãos, é o resgate da alma, hein? Para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, no original, de um shekel, segundo o ciclo do santuário. Você observa, meus irmãos, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, que é segundo o ciclo do santuário. Vou explicar já isso para os irmãos. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Eterno, de meio shekel, amém? De meio ciclo. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Eterno, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação para vossas almas. Amém? Então, meus irmãos, observe bem que aqui você tem um tributo criado aqui na Torá, mas esse tributo ele é especial porque ele se refere ao resgate da alma. Amém? Então, veja bem, meus amados, isso é importante. Vamos falar com os irmãos como é que a coisa funcionava lá no templo. Amém? Vou aqui descompartilhar um minutinho, só para os irmãos entenderem. Como é que a coisa funcionava? Amém? A pessoa, todo ano, deixa eu compartilhar, acho que eu não descompartilhei não, vou descompartilhar agora. Amém. Todo ano, meus irmãos, somente os homens, amém? Somente os homens. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Somente os homens compareceriam ao templo de Jerusalém, amém? As mulheres estavam dispensadas desse tributo, amém? Só os homens, e teriam que dar meio ciclo. Então, como que a coisa funcionava? Você viu aqui comigo, meu irmão, só compartilhando aqui com os irmãos, que existia uma diferença aqui, ó. O Eterno, ele fala o seguinte, olha, quando aquele que passar pelo arrolamento dará metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Ou seja, o que o Eterno está dizendo? O santuário tem um ciclo que é um shekel, que é o chamado shekel kodesh, que tem um valor diferente do shekel, que é a moeda corrente em Israel. Até hoje, a moeda em Israel é shekel, desde aquela época de Moisés até hoje. Amém? Na época de Yeshua, sempre em Israel a moeda foi shekel. Então, o Eterno está dizendo o seguinte, você vai dar metade de um ciclo, de um shekel,
mas é o shekel do santuário. Como que isso funciona, meus irmãos? É porque no Templo de Jerusalém tinha o shekel Kodesh, ou seja, era uma moeda que era só ali no Templo de Jerusalém. Ela circulava fora do templo. Por isso que quando uma pessoa quisesse chegar e cumprir esse mandamento, um homem quisesse cumprir esse mandamento, quisesse não, tem que cumprir, teria que cumprir o mandamento, todos cumpriam, então ele tinha que ir no templo com um valor. Vamos dar um exemplo, vamos dizer que o ciclo, né, do santuário valesse R$20, que aqui está 20 geras, né? Geras era como se fosse um tipo da moeda corrente na época, amém? Mas o que acontece? Se ele fosse, digamos que um ciclo fosse R$20, ele vai chegar, ele tem que entregar lá no templo R$10. Só que quando ele chegar na porta do templo, meus irmãos, ele não pode dar os R$10 lá no templo. Por quê? Porque lá no templo não circula o real, só circula o shekel Kodesh. Então, o que ele tinha que fazer? Tinha que trocar no câmbio. Vocês já viram? A pessoa que vai para um outro país, ele não tem que trocar o dinheiro dele na moeda do país? A mesma coisa, a pessoa tinha que trocar real por shekel. Por isso que tinham vários câmbios autorizados pelo Eterno na entrada do Templo de Jerusalém. Amém? Por isso que até o Eterno fala aqui, é o ciclo do santuário. Porque o Eterno, ele tem ciência, que inclusive com suas ordenanças, que o dinheiro que circulava dentro do templo era um dinheiro somente que circulava dentro do templo. Então, por exemplo, a pessoa, quando vai trocar o dinheiro no cambista, o cambista está lá na porta do templo. Ele tem R$10 e tem a taxa de câmbio. Por exemplo, digamos que o cambista estivesse cobrando 10% ou 15%, vamos botar 15%. Então, a pessoa, para querer comprar meio shekel, ele tinha que levar o quê? R$10 mais 15%, ou seja, mais R$1,50. Então, ele teria que pagar quanto? R$11,50. Amém? Sendo que esse R$1,50 ia ficar com o cambista. E isso era legítimo. Amém? É legítimo, porque se voltando o templo, vai voltar tudo isso. Que a pessoa não pode dar no templo um dinheiro que não seja aquele do templo. Amém? Por isso que Yeshua HaMashiach, aqui em João 2, irmãos, ele virou a mesa dos cambistas. Porque os cambistas, na época de Yeshua, para a pessoa dar o shekel, eles estavam cobrando taxas exorbitantes. Digamos assim, 50%, 60%, 70% de taxa de câmbio. Então, a pessoa, para comprar meio shekel, quando ele levasse R$10, tinha que pagar 17 para ficar 7 com o cambista. Amém? Isso porque ele ia comprar ali no câmbio meio shekel, ia lá no templo e ia dar o meio shekel. Por isso que Yeshua aqui, João capítulo 2, verso 14, Yeshua diz assim, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, os cambistas. Amém? E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. Amém? Por que ele fez isso, meus irmãos? Ele disse, porque aqueles cambistas, eles estavam cobrando uma taxa fora do normal para a taxa de câmbio do Templo de Jerusalém. Que era necessário ter uma taxa, ninguém tem dúvida, porque o próprio Eterno fala aqui em Êxodo 30 sobre o ciclo do santuário, que é um ciclo diferente, é um shekel diferente. Amém? Todavia, meus irmãos, Yeshua, ele vê aqui o quê? Que estava havendo o quê? Um roubo, meus irmãos. Uma taxa de câmbio elevada. Amém? Então, a pessoa que tinha que cumprir esse mandamento, quando chegava no templo de Jerusalém, ele era extorquido. Amém?
pelos cambistas, que em vez de cobrar uma taxa normal de 10% a 15%, eles cobravam 60% a 70%. Amém? E isso deixou Yeshua irado. E ele derrubou a mesa dos cambistas, irmãos. Amém? Fez um azorrague de cordéis. Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus irmãos, agora vamos acompanhar, meus irmãos. Até aqui tudo direitinho, né, meus irmãos? Então, o Eterno, ele diz aqui, a metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Veja bem, irmãos. E ele diz assim, qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Eterno. Agora, observe bem aqui o verso 15. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade de um ciclo, quando derem oferta alçada ao Eterno, para fazer o quê? Expiação pelas vossas almas. Veja bem, irmão, que esse shekel era para expiação dos pecados, irmão, das almas. Então, observe bem, meus irmãos. Ó, vou dar um exemplo para os irmãos. Nicodemos, aquele que falou com Yeshua em João 3, ele era uma das 3 famílias mais ricas de Jerusalém. Nicodemos. Digamos que Nicodemos quisesse chegar para o sumo sacerdote, para o Caifás, e dizer assim, olha, não precisa recolher o shekel, que eu vou pagar tudo, todo o shekel necessário. Não, não pode, porque o Eterno disse assim, o rico não dará mais e o pobre não dará menos. Amém? Então, mesmo Nicodemos, que era um fariseu riquíssimo, aquele com quem Yeshua falou, né? Ali em João 3, que era necessário ele nascer de novo, né, irmãos? E esse mesmo Nicodemos não conseguiria. E eu quero trazer para os irmãos, uma coisa muito interessante, meus irmãos, sobre essa questão do shekel, do ciclo. Por que meio ciclo? Nós vamos ver, meus irmãos, essa situação. Primeiramente, nós temos que ver que esse dinheiro, esse shekel, ele ia para fazer um fundo. O fundo era o fundo Liscat. Como é que isso funcionava? Todos os homens, digamos que quando foi feito o censo, Israel tinha em torno de 600 mil homens, de 20 anos para cima. Amém? Então, todos os homens tinham que contribuir com esse shekel. Não tinha como não contribuir, senão era extirpado do povo. Amém? Perdia os direitos. Então, não tinha saída, ele tinha que fazer essa contribuição. Tinha que ir no templo, levar o dinheiro, levar a taxa de câmbio, e comprar o meio ciclo e dar lá dentro do templo. Cumprir a sua obrigação. Digamos, meus irmãos, que 600 mil homens dando meio shekel, você teria 300 mil shekels. Então, como que isso daí, irmãos? Para onde ia esse dinheiro? Ia para o bolso do sumo sacerdote? Do sacerdote? Não. Com esse dinheiro é que iriam ser comprados, né, as ofertas comunitárias, ou seja, os sacrifícios comunitários. Nós não sabemos que todo dia não tinha o holocausto contínuo, que era chamado de Tamid. O holocausto contínuo, ou sacrifício contínuo, eram oferecidos sempre às 9 da manhã e às 3 da tarde. Um cordeiro macho, sem mancha, filhote de cordeiro, de manhã e à tarde. E fora, então, o dinheiro era para comprar esses korbanot, amém? Esses cordeiros. Você sabe que cada cordeiro tinha que ser oferecido com uma porção de vinho e de azeite, e uma parte também de flor de farinha, amém? Então, todo esse sacrifício da manhã, como o sacrifício da tarde, custava. E o Shabat não era um cordeiro somente, são 2 cordeiros, amém? De manhã e 2 cordeiros à tarde. Isso, o sacrifício contínuo todos os dias. Fora as 7 festas do Eterno, que tinham muitos cordeiros, bois, que serem oferecidos, degolados. Isso tudo era comprado com esse fundo, meus irmãos. Amém? Então, por isso que o Eterno, ele diz aqui, irmãos, apropriadamente, amém? Quando ele diz assim,
cada um dará ao Senhor o resgate da sua alma quando contares, para que não haja praga alguma. Por quê? Com esse dinheiro, iam comprar os cordeiros que iam fazer expiação do pecado para que a praga não viesse. Agora, vejamos bem, chegou lá em Tabernáculos, que é já no final de um ciclo. Festa de Tabernáculos, o sumo sacerdote, Cohen Gadol, vê que não tem dinheiro no liscate para comprar cordeiro. Alguém vai poder dar esse dinheiro? Não. Porque esse dinheiro, de acordo com a ordem do Eterno, só pode sair desse meio shekel. Amém? Então, ficaria Israel sem condições de evitar a praga. Por isso que era essa quantidade, todos os homens, sem falta, que se um homem não deixasse de dar, se ele deixasse de dar, ele é extirpado do povo. Perdia todos os direitos no templo. Amém? Então, todos tinham que dar esse ciclo, meio ciclo. E de acordo com o Eterno fala aqui, o ciclo do santuário, como está no verso 13, que é o shekel kadosh. Amém? Agora, meus irmãos, o mistério. Vamos para o mistério. Amém? Você tem aqui, irmãos, o Midrash, amém? Rumá. No Midrash Rumá, você tem, relativo a Parashá Kitsá, que é a que nós estamos examinando, tem um mistério profundo e que isso vai pelos versículos da Bíblia. Amém? O Midrash, ele vai falar algo que reflete em Salmos, na carta de Pedro, na carta de Paulo aos Coríntios, no livro de Isaías. O Midrash Rumá, ele fala o seguinte, meus irmãos, amém? Quando o Eterno fala para Moisés para dar uma moeda, um valor pelo resgate da alma, você observa que no verso 12, ele diz assim, ele vai dar o resgate da sua alma, mas aqui no verso 12, ele não estabelece ainda o valor, ele só estabelece o valor no verso 13. Porque entre o verso 12 e o 13, Moisés estava, isso conta o Midrash Rumá, irmão, e é importante isso. Presta bem atenção que vocês vão entender tudo depois da escritura. Amém? E é muito importante. Por isso que é importante também a gente examinar, como nós estamos agora falando com os irmãos, alguns Midrashim, amém? Para poder entender a escritura sagrada. Amém? Então, no Midrash Rumá, diz que Moisés, ele, quando estava no Sinai, conversando com o Eterno, que isso aqui, Moisés está conversando com o Eterno no Monte Sinai. Ele está arrebatado no 7º céu, como eu falei com os irmãos. O Eterno mostra para Moisés o seguinte, isso está no Midrash Rumá da Parashá Kitsá. Moisés, veja essa moeda de fogo que os filhos de Israel vão dar pelo resgate da sua alma. E Moisés viu que aquela moeda de fogo está debaixo do trono do Eterno. Isso contra o Midrash Rumá. E aí Moisés desce do Monte Sinai, irmãos, e busca ali no deserto se há essa moeda de fogo. E não acha essa moeda de fogo. Então Moisés chega para Adonai, bendito seja o seu nome, e diz, Adonai, eu não encontrei essa moeda de fogo que dará o resgate da alma para o povo de Israel. E aí Adonai diz então faça o seguinte, pega meio ciclo e que cada um dê meio ciclo pelo resgate da sua alma. Amém? Agora veja bem, meus irmãos. Moisés, ele foi ver uma moeda de fogo, o Eterno diz para ele, você tem que dar meio ciclo. E aí, irmãos, aquele meio ciclo, por que foi meio ciclo que o Eterno mandou? O Eterno mandou meio shekel exatamente para mostrar a nós, isso tem inclusive na literatura rabínica, em Rashi, amém? No próprio Midrash, amém? Que diz, o próprio Maimônides, Rambam fala sobre isso, ele fala, meus irmãos, para mostrar a nossa incapacidade de resgatar a nossa alma. Mas vamos agora caminhar nesse mistério. No Salmo 49, no versículos 7 e 8,
o Eterno ele está falando assim, no Salmo de Davi, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Então, o Eterno está mostrando para Davi que, olha, não tem como dar o resgate dessa alma. Amém? Por isso que o Eterno, ele mostra a moeda de fogo, amém? E Moisés não acha aquela moeda de fogo, e ali o Eterno manda dar meio shekel, meio ciclo. E aí você vai ver, meus irmãos, que o que nós temos, metade de nós, metade desse ciclo, é o que nós podemos fazer. Veja o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, olha, o ciclo era de prata, amém? Pedro está falando do shekel aqui. Que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de nossos pais, amém? Por quê, meus irmãos? Eu já falei para os irmãos que tinha algumas tradições que eram contraditórias à Torá, amém? Isso Yeshua era contra. Yeshua não era contra a tradição, mas ele era contra aquela que ia contra a Torá. Amém? Mas, como que fomos resgatados? Com o precioso sangue de Mashiach, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então, você veja bem, irmãos, aleluia, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, e Yeshua era conhecido como nosso Mashiach antes da fundação do mundo, meus irmãos. Amém? Porque Yeshua estava na criação também, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Louvado seja Deus. E por ele que credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amém? Então, veja bem, irmãos, Pedro ele fala no verso 18, amém? Que não fomos resgatados por coisas corruptíveis como prata ou ouro. Então, nós temos condições de dar-lhe no templo meio shekel. Por que meio shekel? Por que meio shekel, meus irmãos? Porque meio é a parte, guarda bem isso, meus irmãos, esse é o grande mistério. É a parte que cabe a você, meu irmão, eu, minha irmã, em fazermos a vontade do Eterno. Por mais que eu guarde a Torá todinha, por mais que obedeça todas as palavras de Yeshua, se Yeshua não tivesse derramado o sangue dele no Calvário para meu resgate, eu não ia ter o resgate da minha alma, porque a moeda de fogo não teria sido encontrada. Por isso que foi meio. Agora, se eu não faço a minha parte, o sangue de Yeshua também não pode. Porque o Eterno bota meio shekel para dizer para nós o seguinte, esse é o grande mistério, é o grande sod dessa palavra que está na Torá, que metade da salvação cabe a nós. E a outra metade é Yeshua, meus irmãos. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo lhe diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Aqui nós fomos comprados, comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A importância da gente santificar o nosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se o meu corpo pertence a Deus, como é que eu sei? Porque eu faço a vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que cumprir Torá, cumprir as palavras de Yeshua para fazer a metade do shekel. A outra metade do shekel para fazer a moeda de fogo, só o sangue de Yeshua derramado na cruz do Calvário, meus irmãos. E aqui nós vemos em Isaías capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, a Yeshua, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser
por expiação do pecado. Olha, a alma dele por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, veja bem, meus amados, você, meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer a nossa parte. E agora você pensa bem, e Yeshua já fez a outra metade do shekel. E Yeshua já foi para o Calvário. E Yeshua já preencheu. Compete a mim fazer a primeira metade do shekel, ou seja, obedecer toda a Torá, obedecer todas as palavras de Yeshua. E aí vai casar a minha obediência com a expiação de Yeshua e minha alma vai ser expiada. Louvado seja Deus. Por isso que eu, sozinho, eu não consigo entrar no céu. Mas eu preciso do sangue de Yeshua. Mas se eu não fizer a minha parte, o sangue de Yeshua não vai valer para eu poder ser salvo. Então, cada um de nós tem que fazer a metade. A metade é obedecer toda a Torá e a palavra de Yeshua. Esse é o significado do meio shekel, meus irmãos. E a segunda metade, e Yeshua já fez, porque ele foi para a cruz do Calvário e expiou o pecado para estender a salvação que estaria somente com o povo de Israel, irmão. Imagina que só Israel seja salvo, mas agora não. Agora nós podemos estar enxertados na oliveira e o shekel que nós podemos dar a Deus hoje que não tem templo é a obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos, obediência à sua palavra, os mandamentos, inclusive a todos os ensinamentos que Yeshua nos deu, e aí sim, casa, forma a moeda de fogo e temos a expiação dos nossos pecados. Então, esse é o grande ensinamento da Torá, meus irmãos, na Parashá Kitsá, inclusive no comentário do Midrash Rumá. Amém? O Midrash Rumá, ele desvenda isso, meus irmãos, ele desvenda isso, é muito importante esse ensino dos Midrashim, porque senão você não entende Salmo 49, você não entende 1 Pedro, você não entende 1 Coríntios, você não entende Isaías 53, se você não estiver entendendo o Midrashim, meus irmãos, por isso que é importante você pegar esse link do Midrash para você entender o restante da Escritura e principalmente entender o Novo Testamento, aleluia, porque no Novo Testamento você tem o sangue de Yeshua que expiou o meu pecado, o teu, desde que eu e você façamos a nossa parte, obedeçamos a Torá, obedeçamos os mandamentos da Torá, obedeçamos, agora tem as festas do Eterno, vocês sabem que nós temos várias obediências, vários mandamentos, tem várias mitzvot, agora em Pêssah, meus irmãos, uma festa que tem muitas mitzvot, você sabe todas aquelas questões de comer, pães asmos, fermento, tirar de casa, tem toda essa coisa, a inspeção, então, meus irmãos, por isso eu tenho que fazer a minha parte, a minha metade, porque a outra já foi feita no Calvário. Agora, se eu não fizer a minha parte, aquela que foi feita no Calvário não vai adiantar de nada, só vai ficar metade. Então, para ter a moeda toda de fogo, eu preciso dar o meio shekel, porque Yeshua completa o shekel. E isso, meus irmãos, nós vamos ver, meus irmãos. Aleluia. Olha, presta atenção que Deus está me mostrando aqui agora. Aleluia. Deus, faça-me achar esse versículo. Meu Deus do céu. Aleluia. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Oh, Deus, eu tenho que achar esse versículo agora que Deus está mandando. Mostra para eles. Aleluia. Oh, Deus. Meio ciclo. Oh, Deus. Deixa eu ver se acho isso. Amém. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus irmãos, capítulo 29. Deus vivo. Amém. Yeshua, meio século, Pedro. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Não é isso aqui, meus irmãos? Oh, Deus. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, se a gente consegue. O denário, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Depois a gente... Só um minutinho, porque isso é importante, meus irmãos. Acho que é Lucas, mas eu sei que é... Oh, Deus. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Entrega por mim e ti. Tá aqui. Mateus 17. Vamos lá. Mateus 17, 24, meus irmãos. Deus me mostrando isso aqui agora na minha frente. Irmão, a gente não está sozinho, né, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo falando comigo aqui, você não sabe o que está na Bíblia? No Novo Testamento? O que tu está falando? E aí o Espírito Santo me clareou aqui, me deu uma revelação aqui agora, meus irmãos, nesse momento. Mateus 17. Oh, Deus. Para a gente entender a revelação do Espírito. Amém? Amém. E chegando eles a Cafarnaum, Mateus 17, 24,
E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. Essas dracmas aqui, irmãos, é o meio shekel. E disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Yeshua lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis os tributos ou o censo? O censo, vocês se lembram, meus irmãos? Ó, versículo 12 lá da leitura, contagem dos filhos de Israel. É o shekel, amém? É o censo. De quem cobra os reis os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Yeshua, logo estão livres os filhos, né? Yeshua é filho daquele que mora no templo, né, irmãos? Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estártio. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Opa! Ele está falando do shekel, que ele está dando por mim e por ti. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Pedro, a tua parte você dá, e a outra metade eu dou e completo a moeda de fogo. Oh, aleluia! Oh, Deus! Olha o que Yeshua está falando para Pedro. Você dá a metade e a outra metade eu vou estar dando por ti. Vou dando por ti, não por mim. Amém? Eu vou estar dando por mim, mas na verdade ele vai estar dando por ti. Então, irmãos, Pedro vai dar uma por ele. E Yeshua vai dar outra por ele, mas na verdade, quem vai dar, irmãos? Quem que vai dar? Pedro. Dá-o. E Yeshua não vai lá dar. Dá-o por mim e por ti. Então, Yeshua não vai dar. É Pedro que dá a metade dele e a metade de Yeshua. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, compre aqui, meus irmãos, a palavra do Eterno. Amém? Metade é a gente. Metade é Yeshua. Louvado seja o nome do Eterno. Que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração. E Deus me levantou aqui agora, meus irmãos, para ler esse versículo. Amém? E olha que a gente estava aqui e o Espírito Santo matutando aqui, número 24 na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que 24 é esse? Aleluia! E aí era o capítulo 17, verso 24. Amém? Mas a revelação de Deus foi cumprida. Eu entreguei aquilo que Deus queria que eu entregasse. Aqui, meus irmãos, porque a gente aqui prega. Amém? Porque Yeshua está aqui, né, meus irmãos? Está na tua casa, está aqui na minha. Amém? E está aqui entre nós. Então, queridos, que o Espírito Santo fale ao coração dos amados. Revelação forte, amém? Cumpre Torá, cumpre palavra de Yeshua, tu vai preencher a metade que falta e vai ser salvo. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.